Olá, bem-vindos ao Simprocast, o podcast do Simpro. Eu sou a Aline Bertoldo e hoje vamos abordar um tema que parece fazer parte de um passado distante, porém os seus reflexos continuam ainda muito presentes. A pandemia de coronavírus trouxe ou não impacto para o aprendizado de crianças e jovens? O passado, né? Naquele tempo a gente esteve de máscara, praticamos o distanciamento, porém, ainda hoje em 2025, há sim impactos a serem debatidos no aprendizado de jovens e também de crianças. Para falar sobre esse assunto, temos duas convidadas especiais aqui no Simprocast hoje. Recebo aqui a Simone Prado e também a Liege Toledo. Muito bem-vindas, meninas. Obrigada. E eu vou falar aqui um pouco do currículo de vocês, né? A Simone, então, ela tem aqui uma especialização em pedagogia hospitalar. É isso, Simone? Sim. Ela também é neuropsicopedagoga e tem atuação com crianças com necessidades especiais. É isso? Isso mesmo. Mais alguma coisa a colocar nesse Isso mesmo. currículo incrível? E temos aqui com a gente também a Liege Toledo. A Liege, ela é professora de língua portuguesa, tem mais de 10 anos de experiência na docência e no desenvolvimento de projetos pedagógicos, é isso? Uhum. Tá lá no campo de batalha, então, né, Liege? Sim, no chão de sala de aula, né? Olha, muito bem-vindas ao nosso Simprocast para falar sobre esse assunto tão importante, né, no nosso dia a dia aí da educação. Começo aqui trazendo um questionamento para Simone. Simone, naquela fase, né, da pandemia ali, meados de 2020, 2021, haviam crianças, né, vamos começar falando das mais novinhas, que estavam começando o processo de alfabetização. Como que foi naquela época e ainda há reflexos em relação a essas crianças que hoje estão no ensino fundamental, algumas saindo dele? Bom dia. Obrigada por essa participação. Naquela época foi realmente assim, tudo muito complicado, né? As pessoas estavam assustadas e a criança nessa época aí deveria estar com 3 anos, 4 anos. Muitos deles acabou de entrar na escola. Né? Entrou na escola no comecinho de fevereiro, março, e a escola fechou. Aí foi todo mundo para casa. A escola também não estava preparada, né? Porque muito se falava, é aula online. De repente, uma escola de educação infantil ofertar uma aula online em casa, o recurso das pessoas estava muito difícil. Fora o susto, né? De repente estava com uma pessoa em casa que estava lá contaminada com coronavírus, internada. Então, assim, a criança perdeu muitas habilidades, né? As habilidades preditoras que hoje está fazendo falta nesse processo de alfabetização. E qual o processo que foi mais prejudicado? A leitura, a escrita? É um globo, vamos dizer assim, um combo de processos, né? Lá na educação infantil, ele perdeu a habilidade de coordenação motora, perdeu a habilidade de noção espacial, porque não foi trabalhado. Por mais que a escola ofertava esse material via online para os pais fazerem em casa, foi tudo muito complicado, né? As pessoas às vezes não tinham a ferramenta necessária para poder trabalhar com aquela criança. E fora o psicológico, né? Que foi assim muito doloroso para todo mundo. Então hoje eu vejo que as crianças têm assim idade para estar alfabetizado. Vamos colocar uma criança de 8 anos não está alfabetizada, traz muita dificuldade na coordenação motora. Um caderno de linha, por exemplo, eles não têm uma habilidade para escrever na linha. Tem dificuldade de segurar um lápis. Que não foi trabalhada essas habilidades lá na educação infantil. Que então, teria que ter sido presencial. Sim, porque daí no presencial você tem assim, uma troca com os pares, né, com as outras crianças, tem um momento lúdico, tem a brincadeira lúdica de pega-pega, tem a parte que a professora trabalha lá com eles, os conceitos básicos, né, que é simples, mas se não for bem trabalhado, traz um déficit lá na frente, né? É o que nós estamos presenciando hoje. Cria-se talvez um vício no errado, ali no erro, e depois fica difícil de consertar? Não vamos dizer que difícil, porque criança, graças a Deus, eles têm assim, uma facilidade, né? Ou é auditivo ou visual, joga, eles pegam. Só que trouxe junto a parte de comportamento, né? Então, eles são, às vezes, muito restritos. Tanto que a gente vê aí o número de laudos, né? Enorme, né?
muitos laudos, de repente a criança nem é aquilo, né? Ah, tem né? isso também, Mas né? não foi trabalhado, não foi estimulado, então, como se diz, né? Ninguém dá o que não tem para dar e não sabe o que não foi ensinado, né? Você precisa ser exposto àquilo ali, você tem que te dar essa oportunidade. Né? É verdade. E agora, Liege, vamos falar sobre os alunos um pouco maiores. O seu campo de trabalho é com qual idade? Sexto ano. Sexto ano. Então, uma faixa etária de 11, 12 por aí. anos. Você acha que depois da pandemia, a capacidade de concentração desses alunos, né, dos pré-adolescentes e adolescentes, ela foi alterada? Nossa, demais. Bastante. Já era um processo que vinha acontecendo, tá? Não digo que foi só a pandemia, por causa do acesso que eles têm a telas, redes sociais. Então, a gente já estava notando uma atenção fragmentada, mas a pandemia veio e jogou uma pá de cal nisso, né? Então, o que aconteceu? Mudou também a relação das crianças com a escola, né? Essa relação, parece que a bússola interna deles ficou um pouco quebrada, porque foram muitos fatores, né? Primeiro que estava todo mundo vivendo o seu cotidiano, a sua vida normal. De repente, tudo aquilo parou. Eu lembro até hoje do dia que a gente ficou sabendo que a escola ia fechar. Eu estava desenvolvendo um projeto de escrita de cartas. Eles iam trocar cartas com outras escolas. Todos empolgados. Todo mundo, assim, vivendo aquela vida normal. Sim. De repente, esse projeto, né? Acabou nunca tudo. mais a gente retomou, porque não deu. Isso é Porque, muito né, triste. foram 2 anos. Então, não deu. Eu lembro que acabou, né? Acabou. De repente, de um dia eles estavam vivendo a vida normal deles e outro eles estavam em casa com a escola fechada e ninguém pensava assim, nossa, vamos pensar no futuro? Porque era assustador pensar no futuro. E o que é a escola? É um processo educativo de ensino-aprendizagem que você está montando aquilo ali para o seu futuro. Você está pensando ali na frente. Então, quebrou isso. Quebrou-se a referência do que é uma escola, né? Do que se faz numa escola, de como se comporta numa escola. Eles foram para casa, as famílias também estavam passando por coisas difíceis, não sabiam o que fazer, né? Não tinha como a gente lidar com aquilo ali com as famílias, então estava todo mundo lidando com algo muito diferente. E daí, eles sentavam para ter aula online, né? Pelo menos sexto ano ali, a gente tentou montar uma estrutura o mais rápido que a gente pudesse, né? A escola tentou fazer isso, os professores também aprendendo coisa nova, aprendendo a lidar com online, com Google Classroom, com um monte de coisa. E eles sentavam ali, né, para ter aula. E o que acontecia? O aluno, a gente ligava a câmera, o aluno ligava um pouquinho, daí desligava. Isso quando já estava estruturadinho, né? Porque primeiro foi Deus nos acuda. Mas o aluno ligava a câmera, o professor começava a falar, ele desligava a câmera e ia ao banheiro, ia comer, ia pegar o cachorro. Às vezes trazia o cachorro, né? Professora, meu cachorro. Perdeu-se a noção do espaço sala de aula. E daí, a escola aqui no Brasil também ficou fechada por muito tempo, né? Acho que foi um dos países que a escola ficou fechada por mais tempo. Então, assim, ficou bastante tempo assim. E daí as famílias também perderam um pouco essa noção, assim, né, da escola como um espaço de aprendizagem, porque o que a gente ouvia muito nesse pedido de retorno da escola? A escola precisa voltar para os pais trabalharem e para as crianças socializarem. Então, não para aprender. Não, era não era comum que a gente ouvisse, nossa, a escola precisa voltar porque as crianças estão perdendo conteúdo, porque as crianças não estão aprendendo o que elas precisam. Não, era rede de apoio dos pais, o que eu super entendo, e espaço de socialização. Só isso. O espaço, a função principal da escola, que é o de ensino, o aprendizado, ficou em segundo plano. E até hoje, eu creio que a gente ainda não recuperou isso no imaginário das pessoas. Então, porque a escola ficou muito marcada como espaço de rede de apoio para os pais poderem trabalhar e espaço de socialização das crianças, espaço de encontrar os amigos, espaço de se divertir. Mas a escola não é prioritariamente isso. Então, a criança vem para a escola com essa noção que ficou impregnada no nosso imaginário, no imaginário das famílias. Então, ela perdeu um pouco a noção do que é a escola, né? E também com essa falta de foco até hoje. É difícil eles esperarem a professora terminar de explicar para
ir ao banheiro. Eles cortam. No meio da explicação. No meio da explicação, gente, eles cortam. Deve Eles falam em cima da gente. Isso aumentou muito na pandemia. Fala em cima, não só do professor. O colega tá falando, eles também falam em cima do que o colega tá falando. Eles não conseguem esperar para ir ao banheiro. Eu tô com fome. Porque eles comiam durante a aula, né? Lá na pandemia, eles comiam. A professora tava falando, eles estavam comendo, tomando café, vendo cachorro, como eu falei. Então, eles perderam muito essa noção de, agora é a hora de estudar, agora é a hora de concentrar, agora é a hora de fazer silêncio. Agora, tem hora para o intervalo, tem hora para ir ao banheiro, né? Eles perderam. Então, até hoje, a gente está tentando recuperar. Nossa. Né? E o desafio hoje é esse. Difícil, hein? É recuperar essa noção do que é a escola e também colocar na cabecinha deles que o tédio é importante, o chato, né, é necessário. É um processo, não é gratificação. A escola não é gratificação imediata, é um processo. E isso tem que ser recuperado. Então, nossa, que dificuldade. Pois é. E Simone, muitos pais, eles relataram até mesmo um certo retrocesso. Então, a criança estava ali no nível, estava indo bem e, de repente, retrocedeu. Isso acabou sendo um comportamento meio que padrão? Você analisa dessa forma? Não padrão. Acontece, né? É realidade realmente isso. Mas a gente analisa assim, essa criança que teve um retrocesso, ela provavelmente também teve questões emocionais com a família. Né? Então, não é fácil. Ele é pequeno, né? Uma criança pequena que estava, que nem ela mesma comentou, naquele processo com os meus amigos, aprendendo, e de repente eu perdi o meu pai, ou eu perdi alguém da família, né? Então, é difícil. E a criança, ela tá assim, nesse período aí de 3, 4 aninhos, eles chegavam, vamos supor, numa segunda-feira, trazendo o repertório de casa, né? Quem foi na sua casa, onde você foi, o que você fez. Que a gente investiga eles, para eles terem esse vocabulário. E eles iam falar o quê? Uma coisa dolorosa, triste. Eles não falavam. Então, a gente viu as crianças, quando retornaram, muito fechadinho, muito na deles, né? Aí a mãe, teve criança assim que estava considerada até com algum transtorno, porque parou de falar. Parou de relatar o seu dia a dia. E aí o foco de atenção também se perde nesse meio, né? E eles conheceram o famoso celular nessa época em casa, né? Ai, meu Deus. Tablet. E daí a mãe não tinha o que fazer, acabou ofertando, né, alguma coisa. E para tirar isso, ainda estamos sofrendo. E sabe que eu percebo que tem alunos que até hoje usam máscara. Vocês já viram isso? Que não tiram a máscara. Pode ser um cuidado extremo em relação à saúde, mas eu acho que também é algo que ficou de psicológico. Talvez uma maneira de se esconder. A fobia também é uma maneira de se esconder. É que a família se cuida, né? Tem crianças que têm muito problema respiratório, né? Muitas crianças, o tempo mesmo mudou um pouquinho. Então, para não pecar, melhor você ir de máscara. Ficou com cuidado. E aí tem criança que leva até um vidrinho com alquinho na bolsa. Gente, isso é bom, né? Porque é questão da higiene, enfim. Só que tem que ver se não é algo também psicológico para se esconder. Porque eu vejo que algumas crianças ficam com blusa, com máscara, moletom, então parece que quer sumir, né? Isso é coisa de adolescente, né? Sim, a gente adora pôr uma contexto de querer sumir, né? De parece que se pudesse, acho que ficava só o olho aqui de fora para ver. Um ninja, né? E agora aqui para Liege. Liege, você acredita, assim, que ficaram lacunas no aprendizado? Porque, assim, tiveram, então, praticamente 2 anos sem aulas. E acho que ficou inevitável isso acontecer, né? Você tem essa percepção? Sim, com certeza. Muito. E, inclusive, a gente está agora, se não me engano, recebendo alunos que passaram pelo processo de alfabetização ali, né? Naquela época. Então, eu sinto mais dificuldade. A dificuldade de concentração, sim, né? Mas dificuldade na leitura fluida. E na escrita estruturada, principalmente. Eu sinto que eles têm mais dificuldade na escrita, porque, né, perdeu-se, por exemplo, gente, eles faziam prova online, né? Nossa, prova online? Sim, não tinha como. Não tinha gente, como. Prova online, assim. por exemplo, eu dava aula de produção textual nessa época. E eles escreviam as redações no Google Docs ali, né? Eles faziam e me mandavam e eu corrigia ali. Então, assim, perdeu-se o contato com a escrita à mão. Nossa. E até hoje eles reclamam muito, né? Para copiar, para fazer texto. Então, essa questão da produção textual, né, tá bem. Essa questão da escrita tá bem, assim, defasada. E a criatividade?
A criatividade também ficou, assim, prejudicada, né? O imaginário, porque falta um pouco de repertório, faltam referências, né? Faltou referências. Eles ficaram, assim, muito bombardeados pelo digital, né? E a gente cria uma dependência. Não é um processo de construção, né? Quando a gente fica apenas consumindo algo ali no digital, mesmo que tenha algum jogo que envolva ali o raciocínio, tem, né? Que eles fazem, às vezes, que eles jogam, mas é algo mais passivo. Então, não envolve a construção. E eles têm muita resistência mesmo para criar, para construir alguma coisa, porque eles estão sempre sendo bombardeados por estímulos e gratificação instantânea. Então, é o que eu falo, eles têm dificuldades com processo. Eles não têm paciência para o processo. Vamos construir, vamos sentar, escrever, pensar. Tanto que eles já vêm para o professor. Não estou conseguindo. Nem tentou. Às vezes eles não leem o enunciado. Não entendi. Gente! Você percebe que não deu para ele ler o enunciado. Não deu tempo. Você pede, faz isso. Vamos fazer essa atividade? Daí, 2 segundos depois, eu não entendi. Ele já joga assim, né, na mesa do professor. Não deu tempo dele ler. Se ele leu de uma maneira completamente assim, né? Só decodificou a palavra, mas não prestou atenção. Então, essas lacunas ficaram. E eu acho que a alfabetização, principalmente lá atrás, ela precisa muito desse contato, né? Do olho no olho, da professora. Então, da salinha, com as vocais, né? Com as fotinhas, tudo coloridinho. Precisa disso, precisa desse ambiente onde ele esteja imerso, né? No processo ali de alfabetização. E isso faltou. Então, a gente sente bastante essas lacunas. Elas ainda estão. Você sentiu isso comparando, então, os alunos que você tinha do 6º ano antes da pandemia e os que você tem pós-pandemia. Então, você conseguiu medir? Consigo medir, principalmente, assim, ali, logo depois, né, que a gente recebeu eles, estava bem... Nossa, tudo estava acontecendo. Desesperador, Desesperador. Né? A ansiedade deles estava, assim, terrível. Muito aluno tendo crises de ansiedade, saindo da sala com... Daí, eu lembro que na época estourou aquela questão da Ucrânia. Nossa, as crianças ficaram assim, meu Deus, vai ter uma terceira guerra mundial, vai acabar o mundo. A gente já saiu de uma pandemia e agora vai ter guerra. Então, assim, judiação. Tava assim, todo mundo em frangalhos. E, assim, olha, então a gente notou muito essa diferença no emocional também das crianças, assim, na tolerância, a toda a frustração, a tudo que pode acontecer num processo educativo, né? Então, sim, dá para perceber. E, Simone, quais são os principais déficits na aprendizagem do 1º ao 5º ano? Ou tem um principal ou alguns que você possa elencar? O principal é a alfabetização, né? Então, vamos colocar aí 3º ano, né? No meu tempo, que eu me recordo mais ou menos, 3º ano você trabalhava com verbos, né? O currículo do 3º ano é extenso, né? Vou falar, o 3º ano é o mais difícil, dizem isso, né? Porque ele tem muito verbos, ele entra, né? Toda a grade gramatical. E se a criança não tem uma leitura fluente, ela não tem noção de verbo. Naquela época, assim, a gente fazia leitura de livro. Eu tenho um projeto dentro do projeto de alfabetização que é ler. Então, separa os livros, primeiro eu pego os pais. Porque se não tiver um hábito da casa, a criança não vai ter interesse de pegar um livro para ler. As bibliotecas estão aí, mas quem que tem carteirinha hoje? Nossa. Né? Ai, que triste. Então, se você não tem uma leitura, um livro, você não tem repertório para um texto. Verdade. Né? Para uma redação. Até para uma fala mesmo, né? De um conteúdo. Então, precisa ler. E hoje eles têm, assim, excesso de conteúdos nas telas. Excesso, assim, conteúdo sobrando para todo lado. Mas não sabe o que fazer. Aí eles levam para a sala de aula com essa dificuldade. 3º, 4º, 5º ano não tem uma habilidade para escrever um texto. Verdade. Não tem repertório, tem muitos erros de português. Nossa, é verdade. Às vezes até conversando eles têm erros de português. Eu vou corrigindo a todo momento. Eles têm... Daí o mercado de trabalho a gente está vendo aí, né? Um déficit grande no mercado de trabalho, né? Então, é uma judiação que a gente está sofrendo hoje. Mas estamos aí, viu? São os reflexos mesmo, reflexos. Né? E, Liege, durante esse período de pandemia, como a gente já comentou, houve o uso excessivo das telas, né? Dos celulares, tablets, adolescentes e crianças imersos nas redes sociais. E quais são os reflexos desse fator para o aprendizado que você percebe? Eles estão com a atenção fragmentada, gente. Isso é patente, assim, sabe? Não tem como falar que não. E é difícil reter a atenção
deste aluno, né? Porque você tá ali competindo com o vídeo do TikTok de 15 segundos, com musiquinha, piadinha, tudo engraçadinho. É aquela questão da gratificação instantânea. E rola o feed, rola o feed, rola o feed. Daí ele tem que sentar numa cadeira e prestar atenção. Daí, fala-se muito. Metodologias ativas para aprender a atenção do aluno. Mas, gente, metodologia ativa sem o aluno ativamente querendo aprender é uma ilusão pedagógica. Não adianta. Ele não... o aluno tem que ser protagonista. Ele não quer ser protagonista. E esse é o problema, entendeu? Porque o aluno, infelizmente, não está mais se responsabilizando pelo próprio aprendizado. Então, o professor não consegue fazer este milagre sozinho. O professor ainda não tem habilidades milagrosas, né? Ainda não, quem sabe? Mas eu entendo que eles têm muitos estímulos, né? É claro, a gente tem que enfrentar isso. O professor não pode desistir, tem que tentar sim. Mas a gente está vivendo um momento em que a gente precisa voltar. A família também, né? Todo mundo junto tem que colocar neste aluno a consciência de que ali na escola ele está para aprender, nem tudo vai ser legal, nem tudo vai ser bacaninha, nem tudo é vídeo de TikTok, nem tudo é musiquinha, nem tudo é risada, nem tudo é piada. É um processo doloroso às vezes. Aprender dói, né? Aprender dói, porque assim, o aprendizado vem através da dificuldade, o esforço é importante. E eu sinto muito que esse acesso ao celular, às redes sociais, tirou isso, porque a gente fica viciado ali na dopamina, naquilo que traz aquela gratificação de sempre, muito rápido, muito fácil, muito fácil. Antigamente a gente tinha que sofrer mais para ter esse prazer, toda essa interação prazerosa. Eles não, eles têm isso na palma da mão com facilidade e vai se criando o grande tédio, porque daí com o tempo tantos são os estímulos, que cansa e eles parecem estar em perpétuo estado de tédio. Eles chegam na sala com essa carinha de tédio e tudo é chato e tudo é ruim. Claro que isso é normal, assim, a escola nunca foi um lugar, nossa, todos queremos ir todos os dias. Claro, o aluno vai ter preguicinha, né? Normal. Já é meio cultural. Mas eles estão diferentes, eles estão, assim, desmotivados. Parece que nada mais faz sentido, tudo esvaziou. Entendi. Tudo se esvaziou e com a pandemia isso piorou, porque a vida não fazia mais sentido, não era só a escola, né? A vida não fazia mais sentido. Eu vou planejar o meu futuro, mas eu não sei se eu vou ter futuro. Quem vai estar vivo daqui a 2 anos? Nossa. O que vai acontecer? Eu vou poder sair de casa? Né? Então a gente, né, eles perderam completamente as referências e ficaram nesse tédio assim, não sei, jogar, mas então é complicado. Eu acho que junto a isso, Liege, também nas redes sociais eles veem muita gente ganhando dinheiro fácil. E aí vem aquele fator, para que eu vou estudar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou me dedicar se fulano ganha dinheiro porque faz um vídeo idiota e ganha muito dinheiro? Eu ouço isso o tempo todo, inclusive das famílias. Não, mas não precisa de tanta exigência. Até família. É claro, porque eles ouvem isso de algum lugar, claro. E também ouvem dos influenciadores. Gente, o tanto que tem de coisa. E existe muita crítica à escola hoje na internet. E o aluno não é bobo. Ele internaliza muito bem esse discurso de mas a escola precisa ser interessante. Porque não sei o quê. Porque não pode isso. Porque... Ele internaliza isso e ele usa a favor dele, né? Como justificativa. Como justificativa. Mas a aula tinha que ser mais legal. A mais não sei o quê. A mais não sei o quê. Mas eu não preciso disso. Pra que eu vou usar? Aí eu sempre rebato muito. E pra quê? Por que você não questiona a utilidade dessa piadinha que você tá fazendo? Dessa brincadeirinha? Dessas coisas, né? Eu sempre rebato isso. Então, por que você sempre questiona a utilidade do conhecimento? E isso sempre com muita delicadeza. Mas eu explico, gente, mesmo que você não vai utilizar a fórmula de Bhaskara ou a gramática, todo o desenvolvimento cognitivo que você está tendo com esse raciocínio, com essa lógica que você está aprendendo, essa lógica interna, ela vai desenvolver o seu cognitivo. Isso é importante. Não tem como eu fazer uma formação particular para cada um de vocês. Eu falo isso, né? Eu tenho bola de cristal e você vai ser isso, você vai ter interesse nisso. Então, eu vou fazer aqui tudo muito particular para você. Não tem. Então, a gente tem que dar uma formação generalizada. Eu falo para eles, eu não sabia no 6º ano que eu ia dar aula de língua portuguesa.
né? Eu não sabia. Então, eu ia falar, não vou usar gramática para nada. Tá vendo? Tô usando, né? Mas a gente não sabe. Então, eles veem muito isso. Eles não têm mais essa noção de importância. Isso não está sendo passado para eles, porque antigamente valorizava-se muito a educação. E eu acho que hoje perdeu um pouco isso, sabe? Das famílias, tudo mais. Porque as pessoas estão vendo isso, né? Eu posso ganhar dinheiro fácil fazendo um vídeo, eu posso... Então, e eles não sabem lidar com isso, né? Então, tá difícil mesmo, porque parece que a escola tá assim, não tem importância, a gente precisa recuperar isso, A gente vê nas faltas também, né? Alunos faltosos e é responsabilidade total da família mandar para a escola, e tem família que, tá cansado, não vai. Tá chovendo, não vai. Tá frio, não vai. Coisa gente... que eu vejo muito, e não é assim uma crítica, mas a gente vê muito assim, outro dia eu vi na internet, não é com pai de aluno nem nada, mas uma moça falando, meu filho faltou 2 meses na escola, porque a gente foi viajar, então o pessoal muitas vezes vai viajar nesses períodos que são de baixa temporada, que fica mais barato. Nós fomos viajar para a Europa, ele viu tal coisa, ele deu comida para rena, que não sei o quê. O aprendizado foi muito maior do que ele teria na escola. Se a mãe acha isso, como que eu vou convencer esse aluno da importância da escola? É óbvio que é mais legal viajar, né, gente? Do que sentar ali e fazer um exercício na apostila. Mas é o que eu falo, a escola é o primeiro lugar que vai te ensinar que o chato, o difícil, muitas vezes é importante. É necessário. Não é questão de querer, é questão de fazer, né? Não é querer, não é de querer, eu falo pra eles, é de fazer, gente. As regras, de fazer. né? Como vocês acham que é o trabalho? Eu falo pra eles, é o primeiro contato que eles estão tendo com vida real, porque viagem não é vida real. Você não vai viajar o tempo todo, você não vai ter... É o que eu falo, eles estão muito atrás de gratificação, do prazer, de aprendizado, né? Com prazer, mas nem sempre... Aprendizado com prazer é lindo, é maravilhoso. A gente queria que sempre fosse assim, mas nem sempre é. Às vezes você precisa parar e explicar um conceito gramatical, precisa. Né? Precisa falar o que é um verbo transitivo, né? Então, assim, concordância verbal, concordância nominal, né? Então, tem coisas que não tem como fugir ali, daquela explicação mais estruturada. E a escola tem essa função muito importante, que eu acho importantíssima, de ensinar que nem tudo é flores, que nem tudo é lindo, que nem tudo é prazer, que nem tudo é gratificação, que tem processos, que a escola é um processo e que a gente não enxerga lá na frente, mas a gente tem que confiar nesse processo, né? E saber que isso vai te levar a algum lugar. É uma espécie de fé pedagógica, mas precisa existir, né? E eu acho que a gente tem que recuperar isso, tem que ensinar isso para os alunos, né? Tem que ensinar. É chato, mas é necessário. Vocês precisam recuperar essa noção, né? Nossa, urgentemente. Urgentemente, pelo amor de Deus. Simone, eu gostaria que você falasse sobre o projeto de alfabetização. É um projeto que você participa, como funciona, quem quiser participar, como é que faz? O projeto de alfabetização, ele é aberto para crianças atípicas, né, e típicas. Ele tá sendo desenvolvido, nós já estamos com um trabalho, né, para trabalhar, recuperar realmente esse processo de alfabetização da criança. Então, é utilizado métodos com estratégias, com criatividade, que se adequa à dificuldade que a criança apresenta. E como é que faz para participar? O pessoal do Simpro, né, eu já levei lá para a clínica, então entra em contato, daí eu vou, faço a avaliação, vejo em que nível que a criança está e depois a gente vai desenvolvendo o trabalho. Então, procuram o Simpro e eles encaminham para você. Eles estão encaminhando lá. Ok, então é importante, né? Ter esses projetos para ajudar, né? O projeto é muito bonito de ver, sabe? Ele nasceu bem pequenininho, né? E ele já está assim, como diz assim, um pré-adolescente. Ah, que legal. E junto com ele tem o projeto Leitura, que é para resgatar realmente esse hábito de leitura das crianças e no futuro trazer assim, um repertório melhor, né? De fala, de escrita, com busca, né? Sem ficar focado em internet, né? Porque hoje já tem estudos aí, né? Que o uso excessivo de celular, principalmente para os pequenos, né? Tem atrapalhado na concentração, em dormir, em se alimentar. Então, tem muita coisa envolvida. É verdade. Bom, a gente já falou de criança, né? Que estão se alfabetizando, de pré-adolescentes. Agora vamos falar dos grandões. Liege, sobre a questão dos que estão aí no finalzinho do ensino médio, né? Já com aquele pensamento de vestibular, de carreira. Quais os impactos pós-pandemia
para esses alunos? Você conseguiu perceber? Assim, apesar de eu não trabalhar diretamente com eles, né? A gente trabalha ali juntos, né? Os professores do ensino médio. Então, a gente conseguiu notar muito, o que eu mais notei, né? Mesmo olhando um pouco de fora, foi o impacto emocional, ansiedade, né? Então, a pressão do vestibular é tensa para eles, né? E é mesmo, eu acho uma coisa muito difícil, porque eles estão tendo que definir a vida deles ali, né? Naquele muito momento. Importante. E quando a pandemia veio, isso foi suspenso, né? Como eu falei, não se pensava em futuro, porque era algo doloroso pensar no futuro, né? A gente não tinha certeza do que ia acontecer. E vestibular cancelado, tudo mais. Então, assim, isso impactou demais o adolescente. Ele ficou esvaziado, né? Desse sentido, do projeto de vida deles. Então, quando voltou, né? Ficou essa tensão no ar e a gente vê nas escolas esse problema do emocional, da ansiedade muito grande, de ter que lidar com isso, de ter que lidar com essa pressão, né? Ainda não tá legal, ainda não tá recuperado. Eu vejo muito isso, sabe? Que o impacto emocional que a pandemia teve ainda deixou seus frutos ali, né? Suas marcas invisíveis e visíveis também. E eles estão com mais dificuldade de lidar com essa preparação. Né? E se tá assim, se perdeu o ritmo da coisa e ainda não recuperou, né, tá difícil para eles se preparar para esse momento, que é um momento, nossa, é tenso e é muito importante, né? Então a gente sentiu muito esse impacto emocional, muitos adolescentes com ansiedade, com, né, não só, né, não no meu ambiente, mas a gente ouve, né, vê com depressão, com crise de ansiedade, com transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, essa questão emocional e toda essa questão que eles tiveram de ficar isolados, eu acho que fez muito mal também. Porque o adolescente, ele precisa mais ainda dos pares, né? Ele precisa muito desse contato com os outros adolescentes. Eles meio que perdem a referência do professor, do pai, da mãe. Eles só querem ficar ali com os amigos, com o grupinho. E eles são meio grupais, andam em bandos, né? Então, aquela coisa assim que ou fica mais isoladinho, né? Mas os que também têm essa dificuldade de socialização ficaram mais isolados ainda. Então, isso impactou demais no emocional deles. Então, a gente sentiu bastante isso, sabe? Sim, então foi um impacto geral, né? Geral. Desde os pequenininhos, pré-escola, até os jovens, né? Os adolescentes ali buscando uma carreira. Então, todo mundo sofreu. Todo mundo sofreu, né? E todo mundo ainda sofrendo, né? E os professores também, né? Nossa. Né? Então... Os professores também, para se adequar ao novo modelo que estava sendo solicitado, foi muito difícil, né? E lidar com questões que não é da formação do professor, muitas vezes, né? Lidar com a questão psicológica, social, familiar, enfim. Então, eu falo que o professor, ele acaba sendo um profissional multi, né? Sim. Porque ele tem que ter diversas habilidades diferentes daquelas para as quais ele imaginou que talvez seria. Ele tem que ter várias habilidades e ele leva pedrada de todos os tipos de lugar também, porque tem vários... Não, é da função, mas tem várias forças atuando ali e exigindo, né? Tem o próprio aluno, as famílias, as coordenações, não que mas existe um trabalho conjunto, mas a coordenação tem que exigir da gente também, claro, porque esse é o papel, né? Mas são várias frentes, e na pandemia isso apertou a gente, né? E era engraçado que, assim, eu senti muito isso, que para as famílias, para a sociedade, caía no professor essa proibição do fechamento das escolas. Como se fosse o professor ocupado. Que escolheu. Isso ficou... eu senti muito isso. Havia muitas críticas, xingamentos, inclusive. Esses professores não querem trabalhar, não querem dar aula. E a gente falava assim, mas gente, não foi a gente que decidiu, a gente... E eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque a gente tinha que montar todas as aulas, slides, atividades, gravar, passar, fazer aquele negócio online, cair a aula. Daí, gente, foi tão difícil esse online. Depois tinha o híbrido, que a gente ia todo paramentado. Isso nas escolas que tinham essa estrutura, né? Porque, né? Enfim, ainda a gente tinha sorte de ter estrutura. Mas eu lembro de dar aula com o negócio, com a máscara, com aquela máscara mais... Aquela profissional que eu sabia até o nome na época. Que é uma coisa funilada. Que aquela parecia um bico de pato, né? E daí ficava tudo marcado, aquele microfone. E daí depois começou a ter aluno na sala e aluno em casa. Então, foi uma loucura. Foi muito sofrido, né? Mas,
enfim, né? O professor também sofreu. Vencemos. Uma coisa eu tenho certeza que vocês vão direto pro céu. Amém. Uma coisa, o lugarzinho de vocês está reservado lá, uma coisa assim maravilhosa, Ai, com gente. certeza. Gente, agora uma pergunta para as duas. A colaboração da família, a participação da família, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Infelizmente, muitas famílias não veem, não percebem dessa forma. Mas ela é fundamental agora, nesse processo pós-pandemia que a gente continua vivendo, para reverter tudo isso? Como que vocês veem a questão da família junto com a escola? Vou começar, então, pela Liege. É fundamental, né? Porque eu acho que o jeito que a escola, que a família vê a escola, trata o professor, eu sempre falo muito, não critique a escola e o professor na frente do seu filho, né? Porque na pandemia eu sinto que, como estava todo mundo convivendo, perdeu-se muitos os filtros, né? Perderam-se os filtros. Então, comentava-se tudo perto das crianças. Então, se eles estavam com raiva ali do que tinha acontecido, falava perto da criança. Estava com raiva da escola, falava perto da criança. Natural, a gente vai ter esses sentimentos, ainda mais naquela época que estava todo mundo muito tenso, todo mundo perdendo pessoas. Tava uma, né? Mas isso não se recuperou. Então, a gente percebe muitas vezes que as crianças vêm armadas porque ouviram em casa muitas críticas. Então, pode criticar, gente, mas vai na coordenação, vai no lugar certo. Trate isso entre os adultos. Porque a criança, ela ouve e ela vem armada para a escola. Ela vem, mas isso aqui... A gente percebe, né? A gente percebe que isso acontece. Não sempre, né? Claro. Mas, e tem famílias que também são muito colaborativas e daí a gente percebe a diferença, né? Então, a visão que a família tem da escola é a visão que a criança vai ter da escola e da importância desse processo de ensino-aprendizagem. Então, se a família acredita que isso é importante, a criança, por mais que ela esteja com preguicinha ou por mais que ela não queira, ela também vai acreditar. Ela vai achar que aquilo é importante, né? Então, é um tripé, na verdade, né? O aluno, que também tem responsabilidade, a escola e a família. E se uma dessas perninhas aí falhar, o negócio cai, né? Então, a família precisa chegar junto, mas eu acho que precisa voltar a valorizar essa educação, né? Voltar a valorizar a escola, voltar a valorizar o professor. Mas eu tive problema com o professor isso. Então, calma. Vai falar, vai, né, conversar lá onde você precisa ir, né? Que é na escola. Fala com os adultos, né? Mas não demonstra isso tanto na frente da criança. Tenha mais filtros, né? Para que a criança possa ficar em paz, confiar na escola. Ela tem que chegar na escola e confiar na escola, confiar no professor, obedecer ao professor no que é necessário. Sempre com carinho, sempre ali, né? Que a gente também... Não é uma coisa rígida, punitiva. Não estou falando disso, mas... Existem regras que precisam... Respeito. Existem regras que precisam ser cumpridas porque é um coletivo. Mas eu quero ir ao banheiro, eu quero isso. Não é só você. Existe um processo acontecendo aqui. A professora precisa da colaboração dos 30 ali que estão ali, né? Não dá para cada um fazer o que quer. Então, para isso que existem essas regras. Então, eles precisam voltar até essa noção. E, para isso, a família é de extrema importância. A família também tem horário para comer, horário para dormir. Não pode ficar jogando no meio da madrugada, né? Pelo menos era para estabelecer isso, porque se ele tá, pois é. Se ele já tem regras dentro de casa, de horários, do que ele precisa fazer, ele vai estar acostumado com isso. Quando ele chegar na escola, ele não vai estranhar. Como assim? Eu não posso ir no banheiro na hora que eu quero, né? Isso ajuda bastante, né? Sim. Enfim. E você, Simone? Eu concordo, realmente. Escola e família tem que estar sempre junto. É uma via dupla, né? Porque, assim, referência é tudo, né? Quando em casa ele tem assim, uma educação entre eles, essa criança vai levar essa educação para a escola também. E a gente viu quantas e quantas notícias, né? Professores agredidos. Nossa. Né? Por nada. Apenas por uma fala, um não. Né? Então, quer dizer que em casa estava faltando alguma coisa. E a escola tem que confiar na família, a família tem que confiar na escola. Eu penso assim, quando uma mãe deixa, o meu público são os menores. Mas independente, né, da classe social, ela deixa que ela atende melhor naquele portão. Né? Ela deixa que ela atende melhor. Ela está confiando naquele espaço, naquelas pessoas que estão ali que ela nunca viu. Então, ela tem que confiar naquelas pessoas. E as pessoas têm que confiar na família também. Senão, não dá certo. Sim. Minha mãe tem que disse trabalhar isso, junto. meu pai falou aquilo, né? E não é assim, né? Então, é junto que a gente vai construir o futuro do nosso país, porque são as nossas crianças. Né? Gente, indo aqui para o nosso final, né, para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem de orientação. Então, a gente já falou sobre as famílias, né? Agora,
para os profissionais da educação, né, para os seus pares, né, para esse pessoal que está na linha de frente, que está batalhando, né, que tem uma missão tão linda, né, Sim. que acredito que é uma missão aí dada por Deus. Então, Liege, fala com as suas amigas e amigos de profissão, deixe uma mensagem aí para a gente refletir, de incentivo nessa luta. Olha, gente, primeiro eu tenho que dizer que nesses mais de 10 anos, 13, 14 anos aí, que eu tô... Nossa, os profissionais que eu encontrei são sempre pessoas muito engajadas, pessoas que querem mesmo, que amam a educação. Então, eu percebo muito isso, né, nos meus colegas. Então, não é, gente que não está querendo nada com nada, né, essa imagem que às vezes se tem do professor, né, que se teve muito do professor na pandemia, não quer trabalhar, não quer ir para a sala de aula. Então, a minha experiência particular, né, isso não corresponde à realidade. Então, primeiro, deixar minha admiração, né, por todos os meus pares, pelas minhas amigas, pelos meus amigos, colegas, que são pessoas que fazem parte do meu dia a dia, né. Mas a mensagem em si é que a gente acredite na educação, né? Que a gente continue batalhando e não se deixe intimidar por essa questão de a gente tem que mudar porque a escola é defasada. Tudo bem, existe sim o que a gente deve melhorar, né? Sempre, o professor sempre tem que estar buscando, sempre tem que estar evoluindo, mas o que nós fazemos, que é ensinar, né? É importante, é necessário, né? Por mais que tenha muita gente falando que não é mais importante, que não é mais necessário, que não precisa mais, que tem outras formas, claro que tem, porque a gente tem tecnologia hoje, né? A gente está vendo essa transformação acontecendo, tem o ChatGPT, tem as IAs, meu Deus, os alunos vão lá, escreve texto no ChatGPT, mas essa interação com o aluno é muito preciosa, né? Ele precisa disso. Às vezes ele não sabe, mas ele precisa. Tanto é que a gente viu como eles ficaram sem a escola, sem os colegas, mas também sem os professores, que é aquele olhar atento, aquele acompanhamento, que eles também sentem falta, por mais que eles, né? A gente viu isso, impactou eles, né? Uhum. Então, a gente faz essa diferença na vida da criança, né? E às vezes a gente não vê, porque é aquela questão da fé pedagógica, né? A gente não vê os resultados, muitas vezes, mas eles acontecem. Então, continuem acreditando, né? Às vezes a gente encontra o aluno 10 anos depois e, professora, você não sabe, professor, então depois que você vai ver esses resultados, mas a gente precisa continuar acreditando que isso vai fazer diferença e que a educação, a importância do tédio, né, tem que ensinar a importância do tédio, a importância ali do esforço, né, da dificuldade que acontece. E isso é muito importante, eu acho que eles estão precisando disso mais do que nunca, então que a gente continue nessa batalha. E você, Simone, uma mensagem então de encorajamento? Uma mensagem para minha turma, né? A minha galera, a gente estava, como iniciamos, falando a respeito do reflexo da pandemia, né? Tive vários professores que foram afetados naquela época e que hoje, né, os que estão presentes ainda carregam aí algum reflexo dela. Então, a pandemia veio, os reflexos estão presentes aí, mas eu acredito que não são perdas que não podem ser reparadas, dá para ser reparada. Juntos, desenvolvendo um planejamento adequado, um plano pedagógico com criatividade, estratégia, a gente vai recuperar o processo de aprendizagem das crianças com muito sucesso. Meninas, então, muito obrigada pela participação de vocês, pela contribuição valiosa, né? Acredito, assim, que quem assistir esse podcast vai ter aí muito conteúdo importante e útil, né, para o dia a dia. Boa sorte no trabalho de vocês, que vocês continuem fazendo a diferença. Obrigada. Gente, então essa foi mais uma edição do Simprocast e eu tenho certeza que você gostou de assistir, né, esse bate-papo tão importante. Que essas reflexões, essas sugestões e dicas compartilhadas aqui possam te ajudar, né? Você que é educador, você que é familiar, você que é aluno, a enfrentar as dificuldades dessa fase pós-pandemia que ainda vivemos. Juntos, com certeza, seremos sempre mais fortes nessa luta aí pela educação. Muito obrigada a todos e continue acompanhando os nossos vídeos do Simprocast aqui no YouTube.